pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos trazer um vídeo muito importante que tem sido pedido por muitas pessoas, que é para ajudar quem está começando na área da confeitaria. Então são utensílios básicos principais para que você possa começar na área da confeitaria, tá bom? Então se você gostar do vídeo, por gentileza, deixa o joinha, clique no gostei, compartilhe em suas redes sociais para ajudar mais pessoas que querem começar ou estão começando nessa área. E ative o sininho de notificações ficando em todas. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa e você não perde nada do nosso canal, tá bom? Então, o primeiro utensílio que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, é a batedeira. Não tem que ser essa batedeira, tá? Algumas pessoas até perguntam que batedeira que eu uso, então eu uso essa aqui, a KitchenAid. Não precisa ser essa. Eu fiquei muito tempo com a planetária da Arno e ela me atendeu super bem. Então, você pode começar com a batedeira comum, não tem que ser planetária de início. Com o aumento das suas encomendas, a sua comum não vai aguentar provavelmente. Então, você vai precisar partir para uma planetária. Mas pode ser aquela planetária da Arno, tem da Philco, tem da Oster. E aí você pode escolher. Pro chantininho, a batedeira planetária, ela é muito boa porque ela aguenta. Tanto que na receita do chantininho eu falei que só aguentava planetária e tal. E algumas pessoas falaram que a batedeira comum, ela dá certo também. Só que quando chegar algum tempo ela não vai aguentar. Então invista numa batedeira, se você puder, com o tempo, pode comprar uma planetária que é muito boa. Segundo utensílio que eu considero importante, estou mostrando os maiores primeiros, depois mostrar os menores, tá, gente? É bailarina. Então eu tenho aqui dois modelos. Eu comecei com essa aqui é mais barata. E aí ela me atendeu também um bom tempo. E aí depois eu comprei essa aqui. Então se vocês... Essa aqui é bem mais cara do que a primeira. Essa aqui, se eu rodar, ela vai rodar bacana, tá vendo? Só que essa aqui, o rolamento é bem melhor. Tá vendo como que ela gira com bastante facilidade? Então tem essas duas opções, principalmente para quem vai fazer bolos espatulados, que tá usando muito agora, tá em alta. Então para fazer bolo espatulado, a bailarina é muito importante, tá? Eu já vi pessoas que não tem como comprar bailarina por enquanto, utilizar até mesmo um prato do micro-ondas para decorar bolo. Para início, talvez, eu nunca fiz, mas talvez dê certo para um bolo de uma decoração com bico e tal. Mas para espatulado é importante uma bailarina que tenha um bom rolamento, tá? Outro utensílio importante são as formas de bolo para você assar. Eu gosto dessas formas altas porque depois que eu asso eu monto os bolos também na forma como você já viu a montagem e prensagem. Mas se você quiser utilizar dessas formas menores também mais baixinhas, pode usar, ok? Nessa pandemia, as pessoas têm pedido mais bolos menores. Então você investir, para quem tá começando, né, nesse início aí, em bolos menores, em tamanhos de formas menores é bom para você atender seu público nessa pandemia, ok? Essa aqui mesmo tem 15 centímetros, é o que mais sai aqui. Outros utensílios que são muito importantes são esses aqui. Primeiro são os fouets, tá? É muito importante na hora de você fazer a massa do seu bolo, porque no final, por exemplo, a massa chiffon amanteigada, você precisa misturar a farinha de trigo com o fouet para não ficar pesada a sua massa. Então é muito importante você ter o fouet. Outra coisa importante que eu considero é a espátula de silicone, porque quando você começa, você já não vai comprar uma panela mexedora de recheio, porque ela é bem cara. Então a espátula de silicone, ela ajuda muito você a misturar o recheio na panela e não ficar grudado no fundo. Então é muito importante você ter, eu considero muito importante na hora também de você tirar o recheio, ela vai tirar completamente, então não vai ter desperdício de recheio. Então a espátula de silicone eu considero muito importante para você ter de início. Para alisar o bolo por cima, eu gosto dessa espátula aqui, vocês já me viram usando. Então essa espátula para alisar a bolo eu considero importante. Se você não acostumar com essa espátula aqui, que é aquela espátula de bolo, tem aquela que é toda reta, que muita gente usa. Então para alisar o bolo por cima você precisa de uma espátula dessa. E para alisar o bolo na lateral, é importante você ter a espátula alisadora também. Eu gosto muito dessa. O preço dessas espátulas é bem bacana, gente. Não é caro. Eu gosto muito dessa aqui, que ela tem essa inclinação, então facilita muito na hora de alisar, principalmente quando o seu prato ele não é retinho. Só que tem essas espátulas também que são de textura, que o outro lado dela é liso. Então essa espátula também serve para alisar o bolo, dá muito certo, dá muito bom. E agora para decoração do seu bolo. Tá muito em alta, tá usando muito agora os bolos espatulados. Então é muito importante que você tenha essas espátulas de textura, tá vendo? Elas dão um efeito muito bacana no bolo. O último vídeo que a gente fez, né, amor? A última decoração, a gente usou esse lado aqui da espátula de textura. Isso, é essa aí mesmo. Isso. Então esse aqui eu gosto demais, esse lado da espátula, é muito bom. E para fazer também
também listras, eu tenho essa aqui, olha, que dá um resultado muito bacana também pra fazer listras, o bolo listrado. Esse aqui. E o legal dessa espátula, por exemplo, é que ela tem duas texturas na mesma espátula. Então, você comprando uma espátula, você tem dois resultados diferentes. Eu comprei no Mercado Livre e aí tem outros lugares que vendem também. É só você colocar no Google espátula de textura para bolo que você consegue achar. E tem esse outro modelo também, que é só de um lado, tá vendo? Esse aqui. Então tem esse detalhe que é só embaixo e ela é de textura só de um lado. Então o outro serve para eu realizar o bolo também se eu quiser. Se você não tiver dinheiro para começar a investir, compre uma ou duas espátulas. Porque se você comprar, por exemplo, uma, você já vai ter dois modelos diferentes. Comprando duas, 4 modelos diferentes. Então é bacana para você começar se não tiver muito dinheiro para investir. Outra coisa que tá muito em alta, que é bacana você ter, é um borrifador. Gente, lembrando que tudo isso, tô falando pra quem vai fazer decorações em chantininho, tá? Porque é o que eu tô ensinando no canal, é que a gente tá trabalhando no canal. Então, tudo isso é pra quem vai fazer decorações em chantininho. E o borrifador, ele é muito bacana, porque você vai usar os pós metalizados, os glitters, os pós perolados. Então, o borrifador vai te ajudar a decorar com os pós. Então, é muito importante você ter um borrifador também. E o álcool de cereais e os pós. Outra coisa importante você ter, a lista parece grande, mas são equipamentos necessários para você começar na confeitaria. São os bicos de confeitar, bicos de decorar. Eu particularmente não uso tanto os bicos quanto as espátulas. Eu uso mais as espátulas porque é a tendência, é o que tá mais na moda. Você fazer um bolo espatulado, colocar umas flores, fica lindo. Mas as espátulas com bico também, com a decoração em bico lá pra dar um charme, fica muito bacana. E eu faço depois um vídeo só com os bicos, os principais bicos para você começar, porque aí você tem noção de quais bicos usar, ok? Eu uso muitos da Wilton e alguns da Mago também. E corantes. Gente, corante é muito bom para o bolo seu não ficar todo branco, né? Se você vai entregar um bolo todo branco, ok. Mas se tiver alguma cor, é importante você ter o corante. Se não tiver dinheiro para investir em muitas cores, eu te aconselho começar com 3 cores principais, que são o amarelo, o azul e o vermelho, que são as cores primárias. Dessas 3 cores, você consegue tirar infinitas outras cores com essas aqui. Então, por exemplo, o amarelo com o azul, ele vai dar verde. Se você quer um verde mais escuro, você vai colocar mais azul. Se você quer um verde mais claro, coloca mais amarelo. Então, você vai ter vários tons de verde também, só com esses 2 corantes. Pra você, por exemplo, fazer uma cor lilás, aí você vai misturar o vermelho com o azul, vai te dar lilás. E assim você vai brincando com as cores. E se você, por exemplo, quiser um tom mais forte de azul, você coloca mais azul. Se você quiser um tom mais fraco de azul, você vai colocar menos corante. Então, com um corante, por exemplo, você tem muitos tons também de cores. Então, se não tiver dinheiro para comprar muitas cores, comece com as 3 primárias, que é muito bom. Agora, eu vou falar com vocês de equipamento de higiene, que eu falo em todos os vídeos, mas eu considero muito importante, que é a touca. Tá? Essa touca aqui mesmo ela é descartável, então você usa e depois descarta. A máscara, principalmente agora nessa questão de Covid, você pode falar em cima do bolo, então a máscara é muito importante para você proteger essa parte aqui em contato com o alimento. E um terceiro item que é bem polêmico, que são as luvas. Tem pessoas que defendem o uso das luvas, tem pessoas que falam que não é necessário, mas eu acho bacana, passa uma impressão muito legal e é questão de higiene mesmo. Principalmente nessa questão de pandemia que a gente tá vivendo, a nossa mão ela tem contato com muitas outras coisas, então a luva eu acho muito importante você usar para proteger sua mão e uma questão de higiene mesmo. Um outro utensílio, o último que eu vou falar com vocês hoje, que eu considero muito importante, que pra mim faz muita diferença na confeitaria, é a balança. Então, em todas as minhas receitas eu uso muito a balança. Se você quiser ter um padrão na confeitaria, que seus bolos saiam aquele padrão, com o mesmo sabor, com aquele padrão mesmo de textura, os seus recheios também, é importante você pesar. Então, vou te dar um exemplo aqui agora. Eu tenho aqui a minha balança e eu tenho aqui o fermento em pó. Para começar, as colheres, por exemplo, eu tenho aqui 2 colheres de sopa. Só de olhar aqui, a gente já percebe que elas têm um tamanho um pouco diferente, mas as duas são consideradas colheres de sopa. Então, se eu pegar um fermento em pó nessa colher, eu vou assim pegar bem mais do que nessa. E eu vou fazer para vocês aqui demonstração. Outra coisa, xícaras. Gente, tem N tipo de xícaras, copos medidores mesmo com medidas diferentes. Então é muito importante você pesar, porque quando você pesa, você não corre esse risco. Então aqui eu vou pegar uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher cheia, estão vendo que tá cheia? E vou pesar. Então aqui me deu 29 gramas essa colher de sopa.
beleza? E aí quando você vai lá pra tabela de medidas, falam que a colher de sopa tem 15 gramas. E aí eu vou pegar essa outra colher de sopa e vou medir também. Então coloco aqui, tá no 0, ok? Pegar essa colher bem cheia também e vou medir. Sujou um pouquinho, mas aqui tá bem cheia, caiu um pouquinho lá dentro. E vou colocar aqui. Deu 23 gramas. Então, vocês conseguem perceber a importância de ter uma balança? Porque o seu resultado pode ser diferente. E eu peguei uma colher bem cheia. Pode ser que eu passe a receita para uma pessoa e ela pegue uma colher desse jeito aqui, não tão cheia. Então as medidas vão variar muito se você não tiver uma balança. E na confeitaria é tudo muito preciso. Então você ter uma balança, pesar os seus alimentos é muito importante. Até mesmo seus ovos, uma seguidora falou de pesar os ovos, eu concordei muito com ela. Até seus ovos é importante pesar, porque aí você vai comprar um ovo num dia vai estar um tamanho maior, no outro dia um tamanho menor, e aí, por exemplo, são 6 unidades. O tamanho vai diferenciar também no resultado final. Por isso é importante você pesar todos os seus ingredientes, tá bom? Então essa é a lista de utensílios que eu considero muito importantes para começar. Pessoal, eu falei aqui alguns utensílios que eu considero importante para que você trabalhe de maneira profissional. Eu não quero que seja um empecilho para que você não comece. Então, se você, por algum acaso, não tem algum desses utensílios e quer começar, comece com o que você tem. E à medida com que você for ganhando dinheiro com as suas encomendas, com os seus bolos, você vai adquirindo os produtos, tá bom? Que isso não seja um empecilho, isso é apenas uma dica para que você possa trabalhar de forma profissional. Mas lembre-se sempre, comece com aquilo que você tem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero muito que tenha ajudado vocês. Se ajudou, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais para ajudar mais pessoas. Se faltou algum utensílio aqui que eu não tenha falado, coloque nos comentários também para ajudar mais pessoas a começarem na confeitaria, nesse mundo tão doce que é a confeitaria, tá bom? Tchauzinho, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.